Pessoal, a gente vai estar entrando agora nas chamadas leis de Newton. Mas o que eu percebi em sala de aula é que o índice de acerto nessa matéria e até de má compreensão por parte dos alunos é tão alto por conta de uma deficiência muito mais básica. Tem aluno que já começa vendo primeira, segunda e terceira lei de Newton nessa sequência, sem saber ao menos as definições mais básicas que envolvem todo o arcabouço das leis de Newton. Então, essa parte introdutória da aula, ela é essencial. Tem aluno que nunca ouviu falar de certas coisas que eu vou mencionar na aula de hoje. Então, vamos lá. Básico do básico. Toda vez que eu falar de uma força, a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela aponta para algum lugar. Então, sempre que eu representar alguma força, vai ter que ter uma seta. O que uma força faz? Uma força, ela deforma um objeto, ela quebra um objeto, ou pode mudar a sua velocidade. A gente sabe que quando um objeto está fazendo uma trajetória circular, existe uma força chamada resultante centrípeta. O que essa força resultante centrípeta faz? Ela provoca mudança na direção da velocidade. Jacques, mas eu posso ter uma força que muda o valor da velocidade? Pode. Eu tenho uma bola parada, eu dou um soco nela e a bola fica mais rápida. Pronto. Para mudar a direção da velocidade, ou mudar o valor da velocidade, ou deformar um objeto, é uma força que vai fazer isso. A unidade que nós usamos é a do Sistema Internacional de Unidades, que é o Newton. No entanto, ainda aparece em prova o tal do kgf, ou quilograma-força. 1 quilograma-força, aproximadamente 10 newtons. Recomendo você guardar isso aqui, não é toda a prova que fornece para nós, tá? Então, por exemplo, quando você fala que o peso de uma pessoa é de 10 newtons, é o equivalente a falar que ele tem um peso de 1 kgf. Só isso, tá? Ok. Massa. Quando eu falar em massa, todo mundo compreende que a quantidade de matéria, eu tenho, sei lá, 70 quilos, então os meus 70 quilos corresponde à quantidade de átomos que eu tenho no meu corpo. A massa, então, vai ser essa quantidade de matéria, só que importante para nós, não muda de valor, é invariável. O astronauta, quando vai para a Lua, um astronauta, quando está navegando lá no espaço, se o cara tem 70 quilos, lá ele continua com 70 quilos. A sua massa não tem por que mudar, porque o número de átomos que ele tem no corpo não foi alterado. A unidade de massa no sistema internacional é o quilograma, que a gente simboliza com kg. Agora, não pode confundir massa com peso, porque quando se fala em peso, peso é uma força. Massa não é força. Você nunca vai falar que a sua massa é de 70 quilos para a direita. Agora, o meu peso eu posso falar para onde ele aponta. Então, a massa é uma grandeza escalar. Já o peso é uma grandeza vetorial. E o que é peso? De forma assim bem específica, no nosso contexto terráqueo, peso é a força com que o planeta Terra te atrai. Te atrai para onde? Sempre para o centro do planeta. Ô Jacques, eu sempre desenho o peso apontando para baixo. Tá, mas eu quero que você tenha ciência que esse para baixo é para o centro da Terra. Um detalhe que diferencia peso de massa, porque no nosso cotidiano parece que é tudo a mesma coisa, o peso já é um valor que muda. Por quê? Ele vai depender da gravidade. Exemplo bem prático. Os astronautas, quando vão para o espaço, aqui na Terra, se o cara tem 70 quilos, vamos considerar que a roupa espacial tem mais 80 quilos. Então o cara fica com 150 quilos de massa. Ele andar aqui com 150 quilos tem uma certa dificuldade. Quando ele vai para o espaço, a dificuldade praticamente desaparece. O que mudou? É que lá em cima, no local, por exemplo, vamos pegar na Lua,
Lá na Lua, onde a gravidade é muito pequena, a força com que a Lua puxa ele para o centro é muito menor com que a força com que a Terra nos puxa para baixo. Então, pessoal, o peso vai ser uma grandeza variável porque ela depende do valor da gravidade. E olha que engraçado, quando a gente fala, quanto que você pesa? Aí você fala, 70 quilos. Tem um erro de física aí. O meu peso não é 70 quilos. O meu peso é mg. É a massa 70 quilos vezes a gravidade, arredondando para 10. Então, o cara que tem a massa de 70 quilos tem um peso de 700 newtons. A gente, no nosso cotidiano, fala muito errado isso aí. E olha só, vou te mostrar uma coisa que é interessante. Quando eu pergunto em sala de aula, quando você sobe na balança de uma farmácia e lá aparece seus 70 quilos, a balança, ela mede o meu peso ou a minha massa? E é engraçado que entre os alunos eu percebo eles assim, bom, se o Jacques está perguntando, deve ter alguma pegadinha. Como eu vejo lá 70 quilos é unidade de massa. Mas para ele estar perguntando, deve ter pegadinha, então deve ser o peso. E aí que a gente vai descobrir, balança não mede nem peso e nem massa. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, perceba que se você não compreender como que funcionam as forças, como que se relacionam os equipamentos, você vai se perder. Tem uma questão que todo mundo odeia em leis de Newton, que são aquelas questões que envolvem o cara que sobe numa balança dentro de um elevador. Aí o cara lá pede, calcule a leitura da balança. Por que o índice de acerto nesse tipo de questão é tão baixo? Porque a maioria acha que balança mede peso. E balança não mede peso. Calma que daqui a pouco eu te falo. Vamos acrescentar um detalhe nessa figura aqui. Peso é força, né? Então, unidade é Newton. O peso, tá aqui uma bolinha. O peso vai apontar para o centro da Terra. Então, tá aqui. Aí, como a gente tem mania de desenhar o peso apontando para baixo, tem aluno que acha que o peso sempre vai ser uma seta vertical para baixo. Não, gente, tem que ter cuidado de como que está o desenho. Olha só, agora que eu tenho o desenho da Terra completa. Esse objeto aqui está sendo atraído pela Terra. Como é que você vai desenhar o peso? Você vai falar que ele vai estar apontado aqui vertical para baixo? Você sabe que ficaria esquisito. O peso está aqui, ó. Aponta para o centro do planeta. A fórmula peso igual a mg sempre você pode usar. Agora, tá bom. Só para mencionar, o peso de forma geral, né? Qual que é a definição de peso? É a força com que um astro, um planeta, nos atrai para o seu centro. Porque a gente tem mania de falar que peso é a força com que a Terra, é só a Terra. Não, se eu estiver em Júpiter, eu vou ter um peso lá? Sim, o peso é a força que atua sobre uma massa num ambiente onde existe campo gravitacional, entendeu? Peso é a ação do campo gravitacional sobre uma massa. Essa seria a definição mais bonita, mais completa. Ok, tração. Falou em tração ou tensão, tem que aparecer lá na prova. Um cabo, uma corda, um fio, uma corrente, qualquer coisa onde se passa a ideia de que está sendo transmitido uma força. Essa força tem que ser transmitida por esse cabo, e esse cabo ele necessariamente tem que estar tracionado. O que é um cabo tracionado? É um cabo esticado. E aqui, pessoal, tem algum detalhe que eu já descobri que muita gente tem a dúvida. Olha só, tem aqui um carinha puxando um bloco. Tudo bem que você sabe que tem o peso do bloco apontando aqui para baixo, lembrando que é para o centro da Terra, mas eu quero focar agora na questão da tração. Onde é que está a tração ali, hein? A tração, ela está no bloco ou está na corda? Ou está nos dois? E entre os alunos isso é uma bagunça. Olha, depois a gente vai ver a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Mas o que eu quero que você guarde é que a tração sempre vai estar partindo ou saindo do objeto ou do corpo na direção da corda. Jacques, não entendi.
Tá aqui o cara. Ele está puxando o bloco. Se a gente for bem honesto com a figura, esse cara, na verdade, ele não está puxando o bloco. O que ele está puxando é a corda. A corda transmite para o bloco. Quem puxa o bloco? A corda. Então, a gente vai desenhar a tração assim, ó. Saindo do corpo. Qual é o corpo aqui? A mão do cara. Então, eu vou colocar uma bolinha aqui assim, ó, indicando que a força vai estar partindo do objeto na direção da corda. Como a corda está na horizontal, aqui está a tração. Ô Jacques, mas tem tração na corda? Tem. Vou ter que antecipar um pouquinho um assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a lei da ação e reação. A corda puxa o bloco reage, puxa a corda. Então, a tração, você pode ler nas provas, calcule a tração da corda. Calcule a tração na corda. Calcule a tração feita pela corda. Qualquer uma das situações tem o mesmo significado. Por quê? Porque a tração vai estar tanto no objeto quanto na corda. Só que nós desenhamos apenas nos objetos, tá? Só para completar a figura, você concorda que tem uma tração na mão da pessoa ali? Porque ela não segura a pessoa. Para onde você vai desenhar a tração? Saindo do corpo. Qual corpo? É uma mão. Jacques, mas esse cara não puxa a corda. Sim, mas agora eu não estou estudando a corda. A gente sempre vai estar estudando o objeto. Então, esse cara puxa a corda reage, puxa a mão dele. Então, tem uma tração aqui saindo da mão dele para a corda. Tranquilo? Bom, a tração, peso, são forças. Massa não é força. E a última força que eu gostaria de mencionar, eu acho que talvez seja uma das mais complicadas. Na verdade, mais mal compreendidas. A chamada força da normal. O que é a normal? É uma força de contato entre superfícies. Toda vez que tiver contato entre duas superfícies, haverá uma força da normal. Jacques, para onde que eu desenho a normal? E é aqui que é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Tem aluno que nunca ouviu falar que tem dois tipos de normal. Jacques, é peso para baixo e é normal para cima. Vamos começar a parar de falar esse negócio de normal apontar para cima. Existem dois tipos de normal. Olha só, eu fiz aqui um bloco sobre o solo. E aqui, imagina que isso aqui fosse um colchão. Então eu fiz ele bem largo. Na hora que você copiar aí, faz isso aqui bem grosso, como se fosse uma camada de colchão. Você concorda que esse bloco, se estivesse em cima do colchão, esse colchão não ia afundar? Aí a gente pergunta em prova, qual é a força que afunda o colchão? A maioria dos alunos responde, o peso do objeto. Não, pessoal. O peso do objeto fica no objeto. Qual é a força que esmaga o colchão? A força que esmaga o colchão se deve à força de contato entre o objeto e o colchão. Essa força a gente chama de normal. Então, olha só o que eu vou fazer. Esse objeto empurra o solo. Então, ó, vou fazer uma bolinha no solo. Tá aqui, ó. Esse cara esmaga o chão para baixo. Essa força tem um nome. A gente chama de compressão, porque ela comprime o chão. Compressão da normal. Jacques, mas eu aprendi que tem uma normal para cima. Pois é, essa é a chamada reação da normal. Olha só, o bloco empurra o chão para baixo, o chão reage, empurra o bloco para cima. Então, essas forças, essa de cá, só para diferenciar, vamos chamar de N e N'. Não vou falar daqui para frente. Ah, agora tem a normal para onde? Não, eu quero o nome certo. Essa com que eu esmago o chão, eu vou chamá-la de compressão da normal. Essa aqui é a reação da normal. Beleza? Então, falou que tem massa,
tem uma força, peso. Falou que tem uma corda, vai ter uma tração. Se houver contato entre superfícies, tem a normal. Qual delas? Compressão ou reação? Vai depender da questão. 99% das questões a gente desenha a reação da normal. Tem um detalhe importante. A normal chama-se normal porque em matemática normal significa perpendicular ou 90 graus. E aqui, ó, tem aluno que não sabe, mas a compressão da normal tem esse nome porque ela forma ângulo de 90 graus com o objeto que encosta nela. Quem encostou no chão não foi o bloco? Então a compressão da normal forma ângulo de 90 graus com o bloco. E a reação da normal é o ângulo de 90 graus que faz com a superfície. Então tá aqui, ó. Fundamental isso. E com isso, a gente tira da cabeça aquela ideia de que a normal aponta para cima. Olha aqui, ó. Questões clássicas de prova, né? Objeto num plano inclinado. Como é que você desenha aqui a compressão e a reação da normal? Você vai falar que a reação da normal para cima, assim? Não. O objeto comprime o chão, que agora está aqui, ó. Imagina que isso aqui é um colchão inclinado. Vai empurrar ele para cá, ó. Jacques, como é que você sabe que é para ir? Porque eu sei que tem que formar ângulo de 90 graus com o objeto. E a reação da normal? A reação da normal está para cá. Aí vamos chamar aqui de anilinha. Por que para cá? 90 graus com a superfície. Então, pessoal, a chamada genericamente força da normal é uma força que será sempre perpendicular a uma superfície. Tá bom? Vamos treinar agora a fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no quadro vários desenhos e a única coisa que eu quero é representar as forças que atuam nesses objetos. Depois a gente vai entrar nas leis de Newton propriamente ditas. Pessoal, vamos fazer então aqui alguns exemplos. Uma advertência. Muitos alunos se dão mal em leis de Newton porque às vezes interpretam mal o enunciado ou vão além do que ele pede. Olha o que é o meu texto. Represente as forças onde se pede. Eu quero, na letra A, que você represente as forças que atuam na esfera. Aí, olha só. Essa esfera está aqui na Terra, pendurada por uma corda e está encostada numa parede. Essa esfera tem uma massa, então tem um peso. O peso, a gente sabe que parte sempre do meio do objeto, na verdade, do centro de massa dele, mas a gente, no centro de gravidade, para ser mais correto, mas isso é irrelevante para nós aqui. O peso aponta para baixo. Lembrando que esse para baixo é para o centro da Terra. Joia. O que mais? Jacques, tem uma corda. Beleza, se tem corda, tem uma tração. Para onde você vai desenhar a tração? Saindo do objeto para a corda. Bom, tá aqui, ó. Faça a bolinha para indicar que a força, vou até fazer aqui no peso, ó, tá aqui o peso aplicado na esfera, tá aqui a tração aplicada na esfera na direção da corda. A corda está inclinada, então a tração fica inclinada também. Aí sempre tem aluno que pergunta, o Jacques, mas tem tração na parede lá em cima? Tem, mas eu não vou desenhar porque eu não pedi. Eu pedi represente as forças na esfera. E é interessante que teve um vestibular há um tempo atrás que na prova aberta pediu para os alunos represente as forças na esfera. E tinha esse desenho aqui. Muitos não desenharam a tração porque pensaram, a tração é na corda. Aí o que eu disse lá? A tração atua tanto no objeto quanto na corda, por causa da lei da ação e reação. Mais para frente eu desenho com detalhes isso. Faltou uma força. Qual delas? Existe um contato entre a esfera e a parede. A esfera empurra a parede, imagina que isso aqui é um colchão, a esfera esmaga a parede, então tem uma força na parede, que eu não vou desenhar porque eu não pedi. A parede reage e empurra a esfera. Então, a reação da normal, de novo, ó, vou fazer uma linha aqui.
Por que eu fiz assim na horizontal? Porque a parede está na vertical. A esfera empurra a parede reage e empurra a esfera. A reação da normal é perpendicular à parede. Como a parede está na vertical, a reação da normal tem que estar na horizontal. De novo, tem a força com que a parede esmaga, com que a esfera esmaga a parede. É a compressão da normal, que eu não vou desenhar porque não foi pedido. Vamos lá, outra. Questão de uma barra ou de uma escada que está apoiada na parede, tem uma corda aqui embaixo, não tem atrito em nenhuma desses desenhos aqui, tá? Quais são as forças que atuam nessa escada? O ideal é pausar o vídeo e desenha e vamos ver se você acerta. Vamos lá. A escada tem um peso, a barra tem um peso. O peso está aqui, ó, no meio dela. Se tem massa, tem peso. Tem corda, então tem uma tração. Tração aonde? Do objeto para a corda. A tração está aqui, ó. A corda está presa ao objeto que me interessa, que é a barra. Então vai ter uma tração saindo da barra na direção da corda. Então tá aqui, ó, tração. Tem contato? Tem. Um com o solo e com a parede. Se tem contato, tem normal. Qual delas? A barra empurra o chão para baixo. Essa força é de empurrar o chão. Não me interessa o chão, mas o chão reage e empurra a barra para cima. Então tem aqui, ó, para cima. Repare, a força está na barra e aqui está a reação da normal que o solo exerce na parede. Já que a reação da normal que o solo exerce na barra. Jacques, como é que você sabe que está para cima? Porque tem que ser 90 graus com o solo. Tem um contato com a parede. A barra empurra a parede reage e empurra a barra. Então, ó, a força está na barra e a reação da normal. Reação da normal da parede. E por que ela está na horizontal? Porque forma ângulo de 90 graus com quem ela encosta. Ela não está encostada numa parede vertical? Então, 90 graus com essa parede vertical. Então, você teria 4 forças aqui. Olha esse exemplo. Aqui foi colocado o seguinte. Tem um bloco preso a uma corda, a uma esfera, em cima de um carrinho, onde foi ligado um foguete. Isso está tudo se movendo. De tal maneira que esse cara está aqui em cima e a cordinha até foi um pouquinho para trás. Não tem atrito. Quais são as forças que atuam no bloco e na esfera? Eu não pedi no carro, hein? Pausa o vídeo e tenta. Então vamos lá. No bloco. O bloco tem peso, que aponta para baixo. O bloco empurra o carro para baixo, o carro reage, empurra o bloco para cima. Então tem a reação da normal. A compressão da normal seria a força com que o bloco empurra o carro para baixo, mas eu não quero que seja desenhado. Tem uma corda. Se tem corda, tem uma tração. A tração sai do objeto para a corda. Aqui nessa esferinha, ela tem um peso. Peso. E a corda, tração. Aqui, ó. Desse jeito. Simples assim, pessoal. Já que tem que ter uma força para trás, porque ela está indo para trás. Por que teria essa força para trás? Você percebe que esse é o problema aqui em leis de Newton. Você basicamente tem que lembrar o seguinte. Se tem massa, tem peso. Se tem contato, tem normal. Se tem corda, tem tração. Se tiver mola, tem força elástica. E se tiver aderência entre superfícies, vai ter força de atrito. O que mais que você pode ter aqui? Não tem contato com nada. Então, somente essas duas forças aqui, ok? Essa letra D tem um índice de erro muito alto. Tem um bloco encostado no chão
E em cima do bloco eu coloquei um outro objeto. Eu quero as forças que atuam nos blocos A e B. Pausa o vídeo e tenta. Então vamos lá. Quando você tiver esse chamado sistema de blocos, seria interessante dar nome aos bois, tá? Você concorda que os blocos têm peso. Então aqui, ó, você tem o peso de P, não vou chamar só de P agora, PB. E aqui você tem o peso de A. Beleza. Lembrando, peso, força com que a Terra atrai esses caras para o seu centro. Beleza, o que mais? Jacques, tem corda? Não, então não tem tração. Tem contato? Tem, então vamos lá. A maioria tem a mania de fazer, tem a normal em A. E aí ele vem e faz isso aqui, ó. Olha, tem o NA. É verdade, mas espera aí. Você concorda que o A está encostado no B? Eu pedi para representar as forças nos blocos A e B. Você concorda que o A em cima do B, o A esmaga o B para baixo? Então, não pode desprezar esse desenho aqui. O A empurra o B para baixo. A compressão da normal. Vamos chamar de NA'. O A empurra o B para baixo, o B reage e empurra o A para cima. Lembrando, esses dois N's formam um ângulo de 90 graus com a superfície, que no caso aqui está tudo na horizontal. Quem que está faltando? Jacques, o B está encostado no chão. O B empurra o chão para baixo, que eu não vou desenhar. O chão reage, empurra o bloco B para cima. A reação da normal. Vou fazer aqui do ladinho assim. Então, aqui eu tenho a reação da normal em B. Pronto. Você teria aqui 5 forças nesse sisteminha aqui. Jacques, quem que é igual a quem? Quem anula quem? Aí é papo para as leis de Newton. Nem começamos ainda. A gente está só na parte introdutória. Aqui já é um sisteminha um pouquinho mais sofisticado. É muito comum em edifícios que têm a fachada toda espelhada, você contratar empresas em que lavam aquelas janelas de, sei lá, de tempos em tempos. E eu já vi o pessoal colocando uma polia lá no alto e o cara que vai fazer a limpeza das janelas, ele tá com um negócio amarrado no corpo dele e ele mesmo se puxa pela corda e que, olha, vê se você entendeu. Na hora que ele puxar a corda aqui, ó, esse negócio gira, levanta A, puxa a cadeira. Como ele está na própria cadeira, ele se puxa. Entendeu a brincadeira? Bom, então a pergunta é, aqui é para imaginar que o cara está segurando na corda, sentado, no caso eu fiz em pé, porque eu não sei desenhar nada sentado, e o cara está lá assim, parado. Ele não está nem subindo, nem fazendo força para subir ou para descer, ele está parado. Para ele estar parado, ele tem que fazer força. Represente as forças que atuam tanto na cadeira quanto na pessoa. Imagina que esse cara está lá no 10º andar, então está longe do solo. Pausa o vídeo e tenta ir. Então vamos lá. Tem uma cadeira que tem um peso. Então está aqui o peso da cadeira. Eu vou chamar de PC. A pessoa tem um peso, né? O peso da pessoa. Então está aqui, ó. Vou chamar de PP, peso da pessoa. Beleza. Tem corda? Tem. Se tem corda, tem uma tração. Onde que você vai desenhar a tração? Saindo do objeto na direção da corda. A corda está em contato aqui, ó, com a cadeira. Então, tem a tração saindo da cadeira para a corda. Pronto. A tração está na pessoa? Pedir também. Então, tem uma corda na pessoa. Então, a tração sai da pessoa na direção da corda. Então, tá aqui, ó, tração. O que mais? Existe o contato entre a pessoa e a cadeira lá feita pelos pés. Os pés comprimem o chão para baixo. Então, tem aqui a compressão da normal.
Vamos colocar aqui assim, esse cara empurra o chão, no caso a cadeira, para baixo, e eu tenho que desenhar? Tenho, eu pedi. Empurra o chão, a cadeira, desculpa, para baixo, com pressão da normal, a cadeira reage, empurra o cara para cima, reação da normal. Só para ficar diferente, vou chamar aqui de N e aqui de N'. Então, repare, essas são as forças que tem atuando aqui. Lembrando, como aqui só tem uma corda, só tem uma única tração, você não precisa chamar, é a tração da pessoa e a tração na cadeira. Não! É uma corda, tem uma tração. Se essa tração estiver valendo 100 newtons, essa aqui vale 100. A reação da normal, se vale 100 newtons, então a compressão da normal vale 100 newtons. A gente até consegue ver, já que esse cara está parado, essas três forças que atuam na pessoa, as duas para cima, tem que anular o peso para baixo. E na cadeira, como ela está parada, a tração para cima anula essas duas forças somadas para baixo. Eu vou fazer um negocinho aqui, fugindo da questão. Como é que você desenharia a tração aqui na roldana ou na polia? Então, eu quero que você imagine que essa corda está descendo. Se a corda estiver descendo, você concorda que ela puxaria a polia, ela giraria assim? Então, a tração sai de onde? Da polia na direção da corda. Então, você poderia, não pedir aqui, mas teria uma tração aqui, ó, saindo da polia na direção da corda. Tem uma tração aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Sai a tração do objeto na direção da corda. Tem o peso da polia. Agora, é claro, para ela estar pregada no teto, tem que ter uma força feita por um prego para cima, para essa polia não cair. Mas, vou apagar. Isso aqui é só para satisfazer a curiosidade, porque tem alunos que às vezes acabam perguntando isso e tem questão mais difícil que vai exigir esse tipo de conhecimento. Pessoal, é suficiente para nós representar as forças. Agora, a gente vai aplicar esse conhecimento nas chamadas leis de Newton. Eu vou começar com a terceira lei, porque é uma das mais simples que existe. Depois eu pulo para a primeira e finalizo com a segunda.